Bem-vindos a mais um episódio do Nas Ondas do Saber, projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou Denise Vilaça. E eu, Matheus Torres. Somos licenciados em Letras. Em nossa equipe, temos ainda a professora doutora Thaís Ludmila e a técnica administrativa Roberta Duarte. E hoje temos como convidada a professora Antônia Caroline, da Escola Cidadã Integral Monsenhor Sebastião Rabelo. O podcast de hoje vai ser da área de linguagens e o assunto será pontuação, uso da vírgula. Olá, pessoal, tudo bem? Eu escolhi como tema pontuação, uso da vírgula, porque tenho percebido durante a leitura dos textos dos meus alunos que há uma grande dificuldade quanto ao uso desse sinal de pontuação. E acredito que essa dificuldade advém da ideia que a gente tem lá desde criança de que a vírgula sempre vai marcar uma pausa na fala. E não é bem assim. Imagine que você é aluno, acabou de chegar na aula de educação física e eu sou professora de português, solicito que você produza um texto. Então, você todo ofegante vai colocar a vírgula nessa ideia da pausa de modo inadequado, muito provavelmente. Então, eu trago hoje algumas dicas que vão ajudar a pontuar adequadamente os textos no que se refere ao uso desse sinal de pontuação. A dica número 1 traz a ideia de que na língua portuguesa existe uma ordem natural de colocação dos termos na sentença. Que ordem é essa? S-V-O. S significa sujeito, V, verbo, O, objeto. Tudo que for externo a isso, a ordem natural é de vir depois do objeto. Então, imagine a situação de que eu fui à feira e comprei algumas frutas e verduras. Quando cheguei em casa, me deparei com minha sacola faltando maçãs. Então, eu penso, eu comprei 8 maçãs na feira. Cadê elas? Então, eu seria o sujeito, comprei, seria o verbo, 8 maçãs, o objeto, e na feira seria o adjunto adverbial, que seria essa informação extra que veio no final da frase. Então, entre essa ordem SVO, a gente não pode colocar vírgulas, jamais. A não ser que, aí eu venho para a dica número 2, deslocar. Se houver um desses termos deslocado de sua posição natural, a gente pode colocar a vírgula sim. Como assim? Nessa mesma frase, eu comprei 8 maçãs na feira, se eu deslocar o objeto de sua posição natural, por exemplo, se eu colocá-lo no início da sentença, 8 maçãs eu comprei na feira, eu posso colocar uma vírgula para demonstrar que esse elemento foi deslocado de sua posição natural. Então, ficaria 8 maçãs, vírgula, eu comprei na feira. Poderia também deslocá-lo para o meio da sentença. Então, aí eu não posso colocar apenas uma vírgula, devo colocar 2 vírgulas. Como assim? Eu comprei na feira 8 maçãs. Esse na feira, lembra que é um adjunto adverbial que a ordem natural dele é de estar no final da sentença, mas ele está entre o verbo e o objeto. Então, eu marco esse deslocamento do adjunto adverbial com 2 vírgulas. Então, a professora não disse que eu não poderia colocar vírgula entre verbo e objeto? Posso, nos casos em que há um elemento intercalado entre eles, do mesmo modo no sujeito. Se houver algum elemento intercalado entre o sujeito e o verbo, eu devo colocar 2 vírgulas, não uma, como acontece muito, mas 2 vírgulas. A terceira dica é que, na verdade, a vírgula não pode ser utilizada separando coisas que se complementam, como, por exemplo, complemento nominal e complemento verbal. Então, na frase, há um consenso de que a educação é a melhor arma para se combater a ignorância. Então, eu não posso utilizar uma vírgula depois de consenso e
de que e o resto da frase. Por quê? Há um consenso entre muitos de que a educação é a melhor arma para se combater a ignorância. Esse entre muitos é um elemento que está intercalado uma palavra e o seu complemento. Então, a gente pode marcar esse deslocamento com duas vírgulas porque ele está no meio. Se estivesse no início, eu marcaria apenas com uma vírgula. E a dica 4 é para aqueles alunos que, de fato, têm bastante dificuldade quanto ao uso da vírgula ou que estão iniciando o processo de escrita, que é a dica de colocar a vírgula, um ponto final, quando a frase adquire sentido. Então, a minha sugestão é que você leia palavra por palavra e aí quando a frase adquire um sentido, você pode colocar uma vírgula ou um ponto. Posteriormente, você vai aprender se o mais adequado é uma vírgula ou um ponto, mas de início é preciso saber que ali merece uma pontuação. Então, minhas dicas essas, e para finalizar o podcast de hoje, eu trago um texto da Associação Brasileira de Imprensa que vai falar sobre a importância da vírgula. Então, esse texto diz o seguinte: a vírgula pode ser uma pausa ou não. Não espere. Não espere. Ela pode sumir com seu dinheiro. 23,4, 2,34. Pode ser autoritária. Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. Pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. E vilões. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não queremos saber. Uma vírgula muda tudo. A ABI, 100 anos lutando para que nem sua informação. Então, esse texto resume bem a ideia da vírgula, de que ela pode ser uma pausa, mas nem sempre. O uso da vírgula é muito mais uma questão de ordem sintático-semântica associada à ideia da pausa. E eu acredito que, em posse, a incorporação dessas dicas facilita muito o uso da escrita e o uso da pontuação na escrita. Até breve. Agradecemos à professora Antônia pela parceria e a você, nosso ouvinte, por estar conosco. Você pode nos acompanhar pelo YouTube e Spotify. E nos siga no Instagram, @ondas.saber, e até o próximo episódio.